Então, boa tarde a todos, os que nos acompanham aqui no Museu de Lisboa e também os que nos acompanham via online, no Facebook. É com muito gosto que regressamos a esta casa, após muitos meses, longos meses demais, afastados, e começamos o nosso desconfinamento do ciclo de conferências sobre Lisboa da melhor maneira. A professora Raquel Henriques da Silva tem um trabalho fantástico desenvolvido sobre a cidade de Lisboa e, portanto, seria uma escolha óbvia para este ciclo. Aceitou e agradeço a sua presença. E ela vem-nos falar de um outro tipo de desconfinamento, que foi a política que em 1834 levou a que os conventos e mosteiros de Lisboa também ficassem desconfinados, se assim o posso dizer. Ora bem... Não vale a pena, corrido pelas pessoas que conhecem. Não, mas assim, muito rapidamente apresentar a professora Raquel Henriques da Silva. É professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é desde 2015 a coordenadora executiva do Departamento de História da Arte e leciona em várias disciplinas no mestrado de História da Arte, no mestrado de Museologia e no doutoramento de História da Arte também. É autora de variedíssimos estudos de investigação e divulgação na área do urbanismo, da arquitetura dos séculos XIX e XX. Foi diretora do Museu do Chiado, do Instituto Português do Museu, integrou o Conselho de Administração de várias fundações, atualmente da Fundação Arpad Zenes Vieira da Silva, e é diretora científica do Museu do Neorrealismo em Vila Franca de Xira desde 2017. A professora vem-nos falar sobre o impacto da extinção dos conventos na imagem e funções de Lisboa e agradeço uma vez mais ter assistido, vir ter aqui connosco. O palco é todo seu. Muito obrigada. Então assim posso tirar a máscara, que bom. Mais uma vez agradeço o convite que o Daniel me fez, a paciência que teve para as minhas exigências e vou procurar, não trazendo rigorosamente nada de novo, para quem conhece este tema, procurar fazer uma síntese mais motivadora do que de trabalho em profundidade. O trabalho em profundidade existe, é um tópico trabalhado por muita gente, mas muito especialmente por uma equipe que para mim foi um privilégio imenso dirigir, entre 2013 e 2014, em que coordenei um projeto financiado pela FCT dedicado à extinção dos conventos em Lisboa, que foi uma parceria do Instituto, o que eu integro, o Instituto de História da Arte, com a Câmara Municipal de Lisboa, e que teve uma equipa absolutamente extraordinária, com grandes amigas minhas, muito melhores que eu, a arquiteta Elia em primeiro lugar, a Rita Megre, as fotografias que são sempre absolutamente extraordinárias, e foi, para quem se interessar por isto, grande parte destas imagens e a informação que eu aqui trago está ainda no site, olá Joana, num site que está disponível na Câmara de Lisboa, LX Conventos. Portanto, se puserem, basta pôr LX Conventos e vêm ter ao nosso site, que obviamente o financiamento parou em 2014, nós temos procurado mantê-lo relativamente atualizado, mas não tanto como poderia ser. Mesmo assim, tornou-se, eu vejo isso por alunos meus ou outras pessoas que me contactam, continua a ser um referente neste momento fundamental para quem quer estudar esta temática. Esta temática é uma temática que não é lisboeta de forma nenhuma, é nacional e é europeia e internacional. Nós, quando terminámos o nosso projeto de investigação, o LX Conventos, fizemos um congresso internacional, que faz parte da programática destes projetos, e tivemos comunicações da China a toda a Europa, à África, às Américas todas, com questões dos conventos. É um tema que vale a pena, às vezes nós temos dificuldade em definir temas
com abrangência internacional e este. Eu costumo dizer que, quando candidatámos este projeto, que foi em momentos duros, portanto, o projeto é de 12, 13, mas a candidatura é de 8, 9, portanto, em plena crise, quando o número de aprovação de projetos financiados, ou seja, de financiamento para os projetos, baixou dramaticamente, e eu costumo dizer que uma das razões por que ganhámos tão bem o projeto foi um enfoque que nós fizemos, e que é um enfoque, de facto, extraordinário, e que eu, quando trabalhei pela primeira vez este tema, que foi para o meu doutoramento nos idos anos de 1990, e que fiquei sempre com vontade de voltar a ele, não fazia ideia do que nos iria acontecer. É que, exatamente nesses anos, do final da primeira década do século XXI, os conventos ficaram num número inimaginável, sobretudo em Lisboa, à venda de novo. Portanto, a extinção foi em 1834, na verdade, não vou fazer nenhuma referência a isso, mas toda a gente sabe que o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, pronto, aí tem um exemplo simples da extinção de conventos em pleno antigo regime. A extinção de conventos começa, efetivamente, na segunda metade do século XVIII. Grandes normas de contenção sobre os bens conventuais e sobre a possibilidade de, não de fundar conventos, mas de manter conventos. Mas a lei é de 34 e é uma disposição fundamental da criação do Estado liberal, e os conventos reconverteram-se noutras coisas. Eu vou evocar 2 ou 3 situações que toda a gente conhece. Mas, passado 2 séculos, portanto, de 34 a 2010, 2011, 2012, os conventos, por exemplo, para dar um exemplo simples, este convento de Santa Joana, se não sabem, fazem favor, agora está ótimo para fazer muita coisa. E uma das coisas é passear em Lisboa. Espero que aproveitem. Eu vou inaugurar um programa com meus netos mais novos, que é sempre um programa chato, mas eles gostam. Ficam aflitos, mas depois gostam. Que é, por exemplo, ir a sítios inimagináveis, como o Castelo de São Jorge, aos Jerónimos, à Torre de Belém, coisas inimagináveis com Lisboa de fazer. E eu vou fazer tranquilamente com os miúdos. São vantagens. O Convento de Santa Joana, fazem favor, na Rua de Santa Marta, à entrada da Rua de Santa Marta, vão procurá-lo, porque parece que foi vendido já. A chineses, para não variar. Os hospitais, os que já fecharam, os que vão fechar, São José, Santa Marta, os Capuchos, que já fechou, reconvertidos, não sabem quê, uns sabem, outros não sabem. E isso, ver outra vez estes casarões vazios, depois de 2 séculos de outras funções, mostra a força da arquitetura e dos lugares que estes conventos, mas sobretudo dos lugares, mas sobretudo da arquitetura. Portanto, vamos lá. As fotografias, eu ainda há bocado não disse o nome, são do José Vicente. Portanto, este decreto-lei toda a gente conhece. Eu gosto de chamar a atenção que, ao contrário do que às vezes se diz, claro, houve muita barbaridade. O Alexandre Herculano deixou-nos memória disso. Houve muitas coisas que correram mal, mas também houve processos de extinção que correram bastante bem. As coisas eram simplificadas, porque obviamente os monges ou os frades não estavam à espera a que os oficiais da justiça chegassem para sair do convento. E no convento não havia praticamente ninguém, os conventos estavam numa decadência muito acentuada desde há 30 anos. Estiveram, podemos dizer assim, brincando um pouco, do lado errado durante a Guerra Civil, ou seja, daqueles que foram vencidos, portanto eram quase todos miguelistas, e portanto estavam no lado errado. Por outro lado, desde as invasões francesas, os conventos tinham servido fundamentalmente de aquartelamentos,
E, portanto, a decadência era muito acentuada. Este mapa dá-vos apenas 100 nomes, não é? No centro histórico da cidade. Vejam o número de conventos que saem fora, são pouquíssimos. A concentração muito grande do número de conventos. Portanto, finalmente está absolutamente feito, e está no nosso site, o LX Conventos, o número de conventos, no sentido mais amplo que a designação convento pode ter, porque envolvemos hospícios e recolhimentos, que pode ser discutível, mas que eram mantidos por ordens religiosas, e, portanto, nós englobamos o número exato de conventos, a sua localização está rigorosamente feita. Como sabem também, a Lei de 34, felizmente, só extinguiu os conventos masculinos. Ou seja, na verdade, rigorosamente, a lei extingue todos os conventos. No entanto, é decidido logo na lei que os conventos femininos se manterão enquanto houver freiras vivas. E, portanto, felizmente, há esta primeira extinção dos masculinos, muito violenta, em 34, muito rápida, e depois, de facto, os conventos femininos vão sendo extintos ao longo de um período muito mais vasto. Ainda há alguns, por exemplo, o convento das Albertas, conventinho pequeno, cuja igreja resta, está integrado no Museu da Arte Antiga, nas Janelas Verdes, só foi extinto em cima da República, naqueles anos, 1907, 1908. Houve ainda alguns que já só foram extintos no século XX. Brincava-se na gíria lisboeta a dizer que as freiras se estavam a reproduzir dentro dos conventos, mas pronto, quer dizer, pronto, é assim. A maior parte deles começou a ficar sem freiras a partir de 1870, ainda 1860, 1870, 1880. Portanto, já se tinha aprendido alguma coisa com o problema de despejar os conventos em 34 e, portanto, a extinção dos conventos femininos é muito mais organizada, salvaguarda muito melhor os patrimónios e não foi tão dramática. E, portanto, embora os conventos masculinos eram 41, os femininos eram 29, e estes 29, portanto, como veem, não é, vão sendo extintos até 1909. É o Nossa Senhora da Nazaré o último a ser extinto. Eram menos, 29, portanto, com os 41 masculinos, e é a totalidade dos conventos no momento da extinção. O fenómeno conventual foi um fenómeno fundamentalmente, obviamente vem da Idade Média, foi ensinar o Padre Nosso ao Vigário, mas é sobretudo do século XVII. E ainda a primeira metade do século XVIII é o período imenso de crescimento de conventos, às vezes uns ao lado dos outros. A nós o que nos interessou estudar foi o impacto urbano da extinção dos conventos. Porque, como sabem, os conventos são fundamentais no próprio desenvolvimento da cidade. A cidade vai crescendo à medida que os conventos se vão instalando, as populações vão atrás dos conventos. Assim aconteceu com a Colina do Chiado, portanto, os primeiros conventos mendicantes, franciscanos e dominicanos, que se estabelecem fora do centro, enfim, o convento de São Domingos, que é no Rossio, mas já São Francisco vem para quase o limite das muralhas da cidade, ainda no século XIII, a Trindade também é século XIII. Portanto, por exemplo, esses primeiros conventos mendicantes marcam o eixo de desenvolvimento da cidade do Ocidente
nomeadamente a ocupação daquilo que nós designamos para a colina do Chiado. É feita fundamentalmente com essas grandes casas religiosas. E depois, descendo o Combro, portanto, na direção ocidental de Lisboa, a caminho de São Bento, não é? A fixação do convento de São Bento, já muito fora de portas, mas num sítio muito aprazível, vai gerar ali à volta um convento muito poderoso, a primeira casa dos beneditinos em Lisboa, vai gerar uma fixação num conjunto imenso de conventos naquela área de Santos. Mas também a zona oriental, conforme se vê, até Chabregas, mostra a mesma dinâmica. E, de facto, os conventos são, na sociedade do Antigo Regime, focos fundamentais, não só da vida religiosa, são focos fundamentais, são centralidades da vida religiosa, mas são, além disso, cumprem uma série de funções que o Estado liberal vai chamar a si. As funções do ensino, as funções da aposentadoria, as funções da assistência na saúde, da assistência aos mais carenciados, intervêm abundantemente na vida política e social. Os conventos há microcosmos sociais, há pobres e ricos dentro dos conventos e, desde a lei dos morgados, há muitos ricos dentro dos conventos. Há gente muito poderosa que professa por interesses de salvaguarda dos bens familiares, fundamentalmente, e, portanto, isso leva a um acumular de riquezas nos conventos. Esse trabalho está por fazer, é um trabalho muito urgente, muito interessante de ser feito, na minha opinião, que é a extensa. Os conventos eram detentores não só destas casas, os conventos eram detentores, eram os arrendatários de 2/3 da cidade. Havia ruas inteiras que pertenciam aos conventos, que pagavam rendas. Portanto, e eles são agentes dinâmicos em todas as fases do desenvolvimento de Lisboa, antes e depois do terremoto, desde o final da Idade Média até depois do terremoto. Eles são grandes urbanizadores, não são só construtores, além de, e essa parte interessa-me muito a mim e a muitos colegas que estão aqui, reunirem dentro de si acervos artísticos da maior relevância. Dentro da crença católica, não é? De que nada é excessivamente rico para Deus, nem precioso. São tesouros, as igrejas, os mosteiros acumulam tesouros que vão girando, porque, como sabem, as reconstruções, não é? Quando nós falamos do Convento de São Francisco ou do Convento da Trindade, fundação do cientista ainda, mas praticamente quase em nenhum deles havia nada medieval. Portanto, porque quando decorriam os acidentes, os incêndios, sobretudo as ampliações, fazia só moderno, não é? Como sabem. Eu agora vou só mostrar-vos, usando as belas fotografias do meu colega do Departamento do Património da Câmara, José Vicente, que foi membro, o caso de alguns conventos desocupados. Eu tentei ver ontem se há soluções. Este, por exemplo, falava-se que a Misericórdia de Lisboa, do Santana Lopes, o ia comprar, mas parece que não está confirmado. É um convento de fundação real, não é? Portanto, criado anexo à Basílica da Estrela. A Basílica da Estrela, como sabem, é um voto pessoal da Rainha Dona Maria I, um templo de uma extrema importância, uma peça arquitetónica. Há quem desvaloriza o José Augusto de França, que foi meu mestre, costumava dizer, e escreve, tem escrito, que a Basílica da Estrela é o último monumento, a última igreja barroca da Europa. Não sei se é a última, constroem-se muitas igrejas ainda nesta fase, algumas barrocas. E depois havia a ideia que era a Nova Mafra, que era da Viradeira.
Felizmente hoje a Sandra Costa Saldanha tem vindo a valorizar, fez um excelente doutoramento sobre a construção da Basílica, e a Basílica é uma peça absolutamente extraordinária, e mais, é um lugar, é uma imagem de Lisboa, não é? Eu ensino muito aos meus alunos a identificar as imagens dentro daquele conceito do Kevin Lynch, da imaginabilidade de uma cidade. As torres da Basílica vêem-se de todo lado e são elementos direcionais. E aqui isto é muito interessante, a construção da Basílica. Bom, foi construída aqui porque, na verdade, isto eram terras do infantado. A rainha era casada, precisamente, com quem tinha as terras do infantado, que era o marido, o irmão do rei, Dom Pedro III, e, portanto, foi onde foi fácil fazer. O que é facto é que era sensivelmente o sítio, não exatamente, mas nos limites do sítio que o Manuel da Maia tinha marcado para construir o novo Palácio Real. E portanto, esta situação marca o desenvolvimento deste polo. E é um sítio muito curioso de Lisboa, Basílica. Claro, onde o Pinamanique, ainda em contexto de antigo regime, tinha pensado fazer uma grande praça régia, encomendou em Roma um monumento à Rainha Dona Maria, de Canova, que é um monumento muito importante, que já só chegou depois da Revolução, e que teve empacotado décadas até hoje estar em Queluz, em frente a Queluz. Ele ia fazer uma praça régia em frente à Basílica, onde depois construiu o Jardim da Estrela. Os tempos mudam, não é? Mas é um lugar que eu adoro, um lugar muito bonito. E o convento era um convento não muito grande, um convento carmelita, rico, de fundação régia, com uma qualidade de desenho absolutamente impecável, vejam o claustro, e que em 1885, quando foi a morte da última freira, instalou-se aqui, esteve aqui séculos, muitas vezes vim aqui aos arquivos, excelentes arquivos, da Direção-Geral dos Serviços Geodésicos e Topográficos, e também dependências do Hospital Militar. Nós, quando visitámos em 2013, creio eu, que foi quando fizemos estas visitas, estava vazio. E vocês não imaginam o que é ver. Nunca é completamente vazios. Desabitado, pronto, aqui muito bem empacotado, vamos ver de tudo. E é impressionante. É uma sensação muito estranha. Gente desapareceu, portanto, restavam aquelas coisas complicadas, que são os livros, os arquivos, enfim, correntes, neste caso. E depois, pronto, as mazelas vão-se começando a notar, mas vejam a qualidade destes espaços. Às vezes dizer isto em público é perigoso, em público, que não seja um público assim especial como este, mas ninguém tenha dúvida nenhuma. Estes patrimónios foram conservados por falta de dinheiro, clarissimamente. E a falta de dinheiro é um elemento fundamental para conservar o património. É por isso que o Alentejo ainda é o Alentejo. Ninguém tem dúvida nenhuma disso. É complicado dizer isto, é complicado constatar isto, mas é rigorosamente verdade. E, mesmo quando construíam tetos falsos, mesmo quando tapavam janelas, mesmo quando punham paredes à frente das caixarias de pedra, das caixarias de pedra, não, desculpem, disparado, das janelas ou dos azulejos, raramente os tiravam. Porque era muito caro tirar, só por isso. Porque se tivessem dinheiro, tiravam. Baixavam mesmo os tetos, faziam outros andares, muitas vezes fez, mas de uma forma geral, quando a gente começa a descascar estes edifícios, a maior parte deles está espetacularmente intacto. E então entramos no cerne da questão, que é, nós duramos o que duramos, normalmente bastante pouco, mas estas casas duram muito. E cá ficarão e andam à procura de destino. Infelizmente, não vão encontrar muito melhor destino do que encontraram na época.
é o salve-se quem puder, é uma falta de estratégia global. Não posso dizer outra coisa, eu não sou especialmente pessimista, mas quando vocês veem estas fotografias é impossível ser. Vocês vejam, não é? Instituto Geodésico durante mais de um século. Não é? Eram as cozinhas do convento. Não é? Mas também as abóbadas trabalhadas, os painéis de azulejos, componentes arquitetónicas da maior relevância, que muitas vezes era difícil visitar. E a gente fica um bocado chocada, mas não tem nada que ficar chocada. Isto é o melhor que há. Está cá tudo. Agora, o que se vai fazer a seguir é que eu não sei, não é? Foram visitas absolutamente impressionantes. O exterior, impecável, claro. E, portanto, isto por enquanto não está extinto, não é? Eu gosto muito, sabem que, desculpem o à parte, este coroamento, este corochel, se assim podemos dizer, da Basílica, é uma peça Rocaille, claramente Rocaille, final do século XVIII, pois é, mas foi feita por um dos arquitetos pombalinos, é feito por Reinaldo Manuel, a obra da Basílica começa com Mateus Vicente, mas o Mateus Vicente morre e é terminada por Reinaldo Manuel, que depois também morre, e assim os arquitetos eram exatamente como hoje. Desculpem se estão arquitetos presentes, nunca confio plenamente em arquitetos, porque eles fazem sempre o que o cliente quer. E, portanto, não é? Eu já me vi muitas vezes estupidamente a dizer, nem pensem que o arquiteto vai concordar com isso. O arquiteto concorda. Se é o que o promotor quer. Aqui, quando era para a Baixa, ele fazia pombalino. Quando era para a Rainha, fazia rococó. E não era vira-casacos. Era assim. Podia fazer as duas coisas. Um outro, muito próximo desse, da Ordem de São Bento, enfim, foi o Hospital Militar, nós sempre o conhecemos como Hospital Militar, desde 1843 a 2012. Sabem que às vezes estes edifícios, não é o caso, mas há alguns que já têm quase mais tempo dos novos usos do que do uso inicial. Mas é que o uso inicial é tão determinante e era uma arquitetura tão específica que os marca. Eles nunca deixaram de ser conventos. Portanto, esta é a estrelinha. Os beneditinos, quando resolvem sob proteção do Cardeal Rei, em 1570, virem para Lisboa, instalarem-se em Lisboa, a primeira casa que constroem é esta, portanto, naquele sítio alto da Estrela. Mas é que depois percebem o encanto do vale cá em baixo, do São Bento da Saúde, não é? Com ribeira, com arvoredo, muito protegido dos ventos, onde eles criam, efetivamente, um lugar quase idílico, é assim que é descrito Convento de São Bento, hoje Assembleia da República. E ficaram com este como noviciado, não é? E ele foi, como vem aqui, e ao Hospital Militar, um notável edifício maneirista. Eu gosto muito de arquitetura maneirista, mas quem não gosta, é impossível não gostar, não é? Da robustez, da inteireza deste tipo de alçados, impecável, reparem, absolutamente impecável. O meu saudoso colega e amigo Paulo Varela Gomes costumava dizer: querem conservar património, deem-nos aos militares. E ele dizia sempre: não direm os militares de Mafra. Quem tem conservado Mafra são os militares. E, na verdade, isto não era quartel, era hospital, mas hospital militar, e visitámo-lo completamente vazio. A igreja é monumento nacional, aqui é o grupo metido dentro do altar, não levem a mal, mas foi uma sensação única estar aqui dentro do altar, um altar de, enfim, exuberante, de talha, de riqueza.
Santa Marta, vamos lá ver o que vai acontecer a Santa Marta. Eu às vezes ainda espero um milagre. Numa época em que a gente pensa que o mundo deveria mudar, necessariamente para melhor, eu obviamente não percebo nada de economia da saúde, não sou médica, mas vou às vezes, já tenho ido, porque Santa Marta é um hospital especializado em doenças cardíacas, e já tenho ido lá visitar pessoas e acompanhar pessoas, e é um hospital absolutamente bem equipado. A ideia de tirar tudo é uma coisa absolutamente incrível. É um edifício notabilíssimo, intacto, como vê, absolutamente intacto. Não é esta arquitetura que eu aprendi a amar com o Zé Eduardo Horta Correia. E agora vejam, isto são arquivos do hospital. Toda a gente frequenta arquivos, já vimos coisas destas e muitas outras. Mas pá, é assim. Foi possível fotografar estas coisas todas, porque se toda a gente achava que o hospital ia sair, fotografámos em 2013, ainda não sei. Mas isto não é nada mau. Acho que é a documentação não tratada, imagino eu, alguma em mau estado. É uma extensão imensa. Só o podemos fotografar porque isto estava-se à espera que o hospital fechasse. Não tenho ponto de situação agora. E, finalmente, creio que é o último, este convento do Santíssimo Sacramento, ali em Alcântara. Muito interessante, um convento feminino. Também logo do início do século XVII. Funcionou aqui a Academia das Ciências, inicialmente. Depois, uma dependência geral militar. E depois foi até e ainda, eu aliás acho que neste momento ele está a ser usado como casa como casa de antigo Presidente da República. Eu acho que é a sede da casa do Cavaco Silva. Porque ele, nas últimas décadas, esteve anexo ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu ainda falei com o Paulo Portas, que conheço, quando ele foi Ministro dos Negócios Estrangeiros, com umas ideias para aqui que me pareciam sublimes, mas ele não ligou nenhum. Eu tento, desde que me ouçam, eu tento dizer o que acho. As traseiras é extraordinário. Reparem, ele tem zonas muitíssimo bem, e depois isto é toda uma zona que é vandalizada, porque não tem muro nenhum do lado das traseiras, e entram aqui pessoas que dormem aqui e que vivem talvez aqui, perigosíssimo, porque fazem lume. Isto em 2013, ainda não aconteceu nada. E agora vejam, portanto, o convento está assim, mas agora vejam. Já em 2000, a Direção-Geral de Património conseguiu um financiamento não sei de onde e fez o restauro da igreja, que é uma peça absolutamente extraordinária. Uma pequena igreja centralizada. Foi aquele arquiteto que eu gosto imenso. Ele agora está na EGEAC. Não sei porque vem tudo para a EGEAC, é uma chatice, não gosto nada disso. Como é que se chama? O João Seabra Gomes. Foi o João Seabra Gomes que dirigiu esta obra. Um restauro assim, daqueles que a gente esfrega os olhos e não acredita, com o tempo todo, com os materiais todos, com as equipes todas.
Pensava-se na altura, exatamente, havia várias pessoas a pensar em encontrar-se um destino muito interessante para este edifício, que é um edifício pequeno. Pois não, lá está, agora já não deve estar tão... porque está limpo, está impecável, sabem? Foi um restauro maravilhoso, que correu muitíssimo bem, a arquitetura é fabulosa e, enfim, já tem 20 anos em cima. Estão a ver como estes espaços se mantêm. Isto é absolutamente extraordinário. Eu imagino que se eu tive outras vidas para trás, para diante, espero não ter mais nenhum. Fui freira, devo ter sido freira. Imagino que Madre Abadesa, gosto de pensar. Porque gosto imenso destes espaços, fico absolutamente rendida. Mas pronto, estes também são lá. Tudo isto, meus caros, correspondência para aí já alguma do século XXI do Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde o tal acesso, por isso é que tirámos aquelas fotografias, eu mandei para o Ministro dos Negócios Estrangeiros, por acaso. O Paulo Portas conhecia, o atual conheço, um era de um partido, o outro de outro, são todos maus, na minha opinião, péssimos mesmo, e portanto não temos sorte nenhuma. Agora, o risco de incêndio aqui é enorme, o risco de incêndio é total, e isto é a documentação recentíssima do Ministério dos Negócios Estrangeiros. No sótão, uma parte muito arrumadinha e depois tudo ao molho. Agora, se está lá o cavaco, estará mais protegido. Aqui está todo muito arrumadinho, já para sair. E pronto, e vou terminar com este caso dramático do convento de Santa Joana. Não se vê de fora, portanto, logo no início da rua de Santa Marta, do lado esquerdo quem sobe, foi um convento que foi muito amputado quando se fez a Avenida da Liberdade. Foi um convento que chegou a ter uma certa importância, mas o essencial do convento manteve-se até ao final. A última ocupação que teve foi PSP, que eu acho que agora já não está, portanto, arquitetura maneirista, de grande qualidade. Tirando a igreja, começa-se a ver um mau estado. Depois isto são oficinas, garagens. Sabem a sensação que eu... Olha, vocês vejam isto, eu acho estas fotografias extraordinárias. Vejam o que é que a arquitetura aguenta. Porque isto já não é falta de dinheiro. Isto é incúria, violência, uma cegueira estranha e absoluta. Claro que as pessoas nem veem quando a gente lhes chama. Então, mas por acaso não era possível aqui? Nunca tinha reparado. Olha, por acaso é bonito isso aí. Repara, as pessoas não sempre encontraram, sempre tiveram aqui, sempre viram isto assim. Impressionante. Mas eles saem, primeiro morrem, que neste caso não é mal visto, e depois hão de sair todos e os capitais ficam cá. Isso não. E depois tem partes impecáveis. Partes absolutamente impecáveis. Isto é um rocaille já não tão boa qualidade. Isto é que é impressionante, ver este... E depois, aqui, na escadaria, que eu dei a entrada... Aqui houve um abatimento qualquer, houve uma série de vidros, mas isto é espaço de circulação. E eu, de repente, achei que estava em Beirute, para aí. E ninguém especialmente incomodado, no centro de Lisboa. Bom, eu vou avançar um bocadinho mais, porque tenho... E, portanto, esta é o Vente, é no convento de Santa Joana, no alçado que se vê da rua.
Bom, o outro caso, o meu caso de estudo, que algumas pessoas estão aqui já me ouviram falar dele, que ainda não está encerrado, mas eu também ainda não morri, e olha, se morrer também, olha, não o encerro, mas vou tentar encerrá-lo nos próximos anos. Eu não gosto de ser, não pareço, mas gosto de ser lenta. Eu estudei o caso da Trindade para o meu doutoramento. Foi sobre o urbanismo e a arquitetura de Lisboa na transição do 18 para o 19. E toquei, tenho 2 capítulos sobre a extinção dos conventos em Lisboa. E agora tive possibilidade, com uma equipe, com outros meios, porque o meu doutoramento é antes dos computadores, não sei se lembram que era assim que se faziam doutoramentos. Agora, com outros meios, resolvi, e para mim continua a ser um caso fascinante, para o qual eu não tenho respostas plenas, e vou muito sucintamente mostrar-vos. Eu gosto muito deste desenho, passado, é um desenho impresso, de um olicipógrafo que nós, todos lisboetas, muito gostamos, que é o Gustavo Matos Sequeira, uma figura absolutamente extraordinária, e é dele, no livro de um Carme da Trindade, que ele representa a colina do Chiado, com o convento do Espírito Santo da Pedreira, e depois a Rua das Portas de Santa Catarina. Vocês veem mal, mas aqui é o convento de São Francisco, aqui em cima o Paço dos Duques, e a Trindade antes é este, com certeza. O Carmo aqui, Trindade é este. E dá aquilo que eu vos dizia no início, que estes conventos mais antigos da cidade, que estavam todos alterados, foram eixos fundamentais de desenvolvimento. Ora, o que é que acontece ao convento da Trindade? Eu não vou mostrar os diapositivos todos, porque quero deixar um bocadinho de tempo, mas o convento da Trindade dispunha-se à ilharga, portanto, perpendicularmente àquela que é hoje a Rua da Misericórdia, que era a Rua do Arco de São Roque. Portanto, a rua que conduz do Largo do Chiado ao Largo de São Roque. Portanto, o convento dispunha-se, a partir daqui, na verdade, com a entrada lateral por aqui, o que é hoje o Largo da Trindade, era um convento enorme, com 3 claustros. E em 1834 ele foi destinado a funções judiciais, a instalar aqui uma série de serviços de justiça. E o Posidónio da Silva, ainda existe um projeto dele, um desenho dele, não vale a pena, vou passá-lo adiante, mas existe um desenho de levantamento, é muito importante, a planta foi para nós fundamental. Ele faz um levantamento do convento e começa a destinar as várias secções. Era um convento muito grande, apesar de ter sofrido muito com o terremoto, e antes do terremoto ter tido muitos acidentes. Bom, ora, de repente, com a obra a decorrer, ainda em 34, nos primeiros meses em que a obra está a decorrer, entra na Câmara um projeto para demolir o convento e abrir uma rua. Portanto, há aqui 2 alternativas, ambas muito más, esta mais reta e esta mais inclinada, que é que se vai construir, que é a Rua Nova da Trindade, que é uma rua esquisita, ainda hoje é uma rua esquisita. Portanto, o eixo fundamental é este, a Rua da Misericórdia atual, e o convento, a meio do convento, como veem, aqui por um dos pátios, o convento é partido e é aberta uma rua. Em cima disso, portanto, tem aqui o Largo de São Roque, que é mais fácil, e tem aqui a Rua da Misericórdia, que vem cá debaixo do Chiado, e tem aqui a Rua Nova que se abre, que é a Rua Nova da Trindade, quando o convento era isto tudo. E está aqui o loteamento que é feito. É feito muito depressa.
Portanto, um conjunto de prédios ao longo dessa nova rua e ainda do lado que fica sob a Misericórdia, também outro conjunto de prédios. E, na verdade, é então que eu me cruzo com o nome destas pessoas, porque eu, à medida que vou ficando mais velha, cada vez gosto mais de pessoas. A dimensão biográfica interessa-me, que eu sei que está na moda, mas a gente nunca sabe, somos nós que geramos a moda, se é a moda que nos gera a nós, é uma chatice. Eu acho que gosto disso antes de estar na moda, mas também não me importa que esteja na moda. Porque eu tenho uma tese não provada, isso chateia-me, porque sou historiadora, tenho uma tese não provada que o Moreira Garcia teve aqui por trás desta operação urbanística. Moreira Garcia é um galego que vem para Lisboa como Centenas. Estive ainda ontem a discutir o projeto de doutoramento da Madalena Mira, que está a fazer um doutoramento na UAL, e é precisamente sobre os galegos em Lisboa, e o caso de estudo dela vai ser o Moreira Garcia. Ela tem progredido imenso a encontrar documentação, e na verdade ele já estava aqui instalado com uma fábrica de cerveja, e ele é o principal beneficiário desta urbanização. Não sei. Agora, aquilo que é apaixonante, isso eu não consigo resolver. O que é apaixonante é isto que as minhas colegas fizeram. A Elia Silva, tivemos a Ana Gil, que foi a nossa bolseira de projeto, arquiteta, que tem um doutoramento, nunca mais acaba, porque se pôs a ter filhos, que é uma ação meritória, mas já vai não sei quantos, a meio da bolsa. E a Ana Gil está a fazer doutoramento no técnico sobre exatamente um programa. Ela trabalhou intensamente, quer dizer, uma série de programas que hoje os arquitetos usam para estas coisas, mas ela desenvolveu com alguns aspectos muito originais para a questão do património e nunca mais acaba o doutoramento. Isto é que é fascinante, que é um tema muito importante de estudarmos na cidade. É o que faz uma cidade histórica, é ser um palimpsesto. Pronto, é uma imagem que vale o que vale. E é um palimpsesto não só para as arqueologias. O convento da Trindade, a gente diz, foi dos poucos conventos no centro de Lisboa que foi demolido. Pois foi demolido. Pois é, mas há convento da Trindade por todos os lados. E meros exemplos. Portanto, este punhal fortíssimo, que ampara os prédios novos que se fazem para o Arco da Trindade e para a Rua da Misericórdia, é o punhal convento. Está tudo medido, é tudo absolutamente rigoroso. Não é? A célebre cervejaria Trindade, como sabem, era o refeitório dos frades. Não é? E depois, dentro dos vários edifícios, que, no entanto, o convento foi de facto demolido. Mas há muitos restos, nem imaginam a quantidade de restos que existem do convento. E é um trabalho que nos apaixona completamente. Isto é dos prédios fronteiros, portanto, não do lado da cervejaria, dos prédios fronteiros, que nós pensávamos que não tinha quase nada e que tem imensas sobrevivências. E depois, pronto, esta magnífica... ele não faz ele inicialmente o que tem, mesmo antes da extinção, Moreira Garcia, que casou bem, que é um conceito que se deve dar sempre a toda a gente, é casar bem. Eu não sou exemplo, portanto. Ele casou muito bem. Ele era dono de quase tudo quanto tinha sido do Marquês de Pombal, é uma coisa maravilhosa, ali entre o Carmo e a Trindade, uma coisa extraordinária. Mas um trabalhador e um homem modesto, é uma figura extraordinária, na minha opinião. E ele o que tem é uma fabriqueta, e é só no final da vida, ele morre em 1866, é só em 63 que ele resolve fazer a cervejaria, para servir ao público. E
quando forem à cervejaria, se já repararam, espero que vocês tenham reparado, no que é que faz o encanto da cervejaria, não é só os azulejos, que são extraordinários, já lá vou. É o pé direito e é, efetivamente, todo este sistema de arcos de descarga e de abobadamentos que são, exatamente, do convento do século XVII. É tudo século XVII. Ele depois faz uma aliança que eu também tenho dificuldade, não tenho documentação e, portanto, temos que intuir a aliança que ele faz com outra figura extraordinária da cultura oitocentista, que é que eu gosto mais, que é uma cultura meia popular. Não é que o Luís Ferreira, conhecido como o Ferreira das Tabuletas, e só o nome dá esse carisma, não tivesse conhecimento de desenho erudito, ele tinha copiado muitas estampas. Mas os azulejos que ele faz, na fábrica de Viúva Lamego, que tinha acabado de ser fundada e de que ele foi diretor, um dos primeiros diretores, todos os azulejos que ele faz, e esta é uma das suas grandes encomendas, sempre que ele tem outra, têm ingenuidades de desenho, têm distorções não eruditas do desenho. Portanto, ele é uma figura de cruzamento entre o desenho erudito e as iconografias clássicas e uma criatividade transbordante e que tem uma marca popular, sem dúvida nenhuma. Mas depois estas janelas incutidas na parte inferior da abóbada são maneirismo português do melhor, como diria o Jorge Kugler. E é uma aliança, para mim, isto é que é a cultura romântica em Lisboa. É este misto, não é? Este misto de uma série de coisas diversificadas. E depois, quando vamos, não sei se está aberto ou não, agora também se pode ir à cervejaria Trindade, deve-se poder, é de ir lá. Quando se está naquele pátio, é um claustro, é um pedaço do claustro. Metade de um claustro, nós agora temos tudo rigorosamente medido, que ficou cá, todo, foi entaipado, foi fechado, mas as arcarias estão cá todas. E depois, e com isto vou mesmo terminar, ora bem, quando vão a subir a Rua da Misericórdia, passam a Igreja de Loreto e depois tem o Teatro da Trindade, que é construído também aqui no final de 1860. E há o Largo da Trindade, que é assim, que era onde era a portaria do convento. E ao fundo há este prédio, já na Rua Nova da Trindade, que era o lugar da igreja construída depois do terremoto. E é neste lote da igreja que o Moreira Garcia constrói a sua casa própria. Portanto, isto é um conjunto de prédios que estão muito mal conservados, este é o que está melhor conservado, uma fachada de composição, ainda, o referente é pombalino, mas é um pombalino que já não cumpre, na minha opinião. Há colegas minhas que não são da minha opinião. A minha opinião, eu acho que é certa, claro. Não, e está medida, sobretudo tem medidas. Não é já o desenho pombalino, os vãos já não têm, o vão já não é o pombalino, a métrica não é completamente a pombalina, é aquilo que eu designo, nem já o segundo, um terceiro pombalino. De facto, a matriz é pombalina. O frontão triangular é uma marca exatamente desta arquitetura de 1840 e o forro dos azulejos também é uma marca castiça da arquitetura de Lisboa destes anos. Nos baixos deste prédio, para quem for mais velho, que está aqui poucos, mas estão alguns mais ou menos da minha idade, não sei se recordam da Barateira. Portanto, isto aqui era os fundos da Barateira. Era aqui a igreja, é aqui que o Moreira Garcia faz o prédio dele e agora é umas oficinas de La Berré todas, mas que têm ainda pedaços de arcarias que são do convento.
Um dos espaços mais interessantes, tem aqui bons medievalistas, quando quiserem é só irem lá. É por isso que eu nunca mais faço o livro. Deve ser desculpa, se calhar nunca vou fazer o livro, também não me importa. Isto é a Garrafeira de Moreira Garcia. A Garrafeira de Moreira Garcia, que eu só nas últimas visitas pude visitar. E que fotografámos, e que a Ana Gil mediu, e que fica em cave, portanto fica abaixo do nível do solo, e é de certeza a estrutura arquitetónica mais antiga, não é? Porque o Convento da Trindade é século XIII, mas nós dizíamos que não havia nada do Convento do século XIII. Isto é uma garrafeira, mas estas pedras de armas têm textos que eu acho que são legíveis, não por mim, mas acho que se consegue ler, e são pedras tumulares. Isso é das coisas mais impressionantes, porque quase tudo isto é constituído, todas estas paredes são quase sempre construídas por peças tumulares. Quando quiseres ir lá, Carla, é bom que fiques entusiasmado, é só ir. Depois utiliza azulejos diversos, é uma capela do jardim que ele tinha, um jardim que já não existe, que o Matos Queira ainda descreve na década de 1930 como um jardim maçónico. E depois o Moreira Garcia e eu próprio tivemos uma sorte extraordinária, porque esta casa que, quando eu tinha para aí menos de 10 anos, estão a ver, não estão a ver bem, eu também já não vejo bem, lembro-me desta loja, a que ficava aqui nesta casa, que era um sítio onde se ia comprar rendas para golas de senhoras, para os punhos das camisas, que era a Casa Bruxelas. Era a casa mais-ina para se comprar rendas, que eram rendas de Bruxelas, que se compravam com parcimónia, para fazer uma ponta de uma gola, um punho, uma marcação qualquer. Depois deixou de ser Casa de Bruxelas, e eu não sabia, quando me lembro da Casa de Bruxelas e que me tenho ideia de ir à Casa de Bruxelas, não sozinho naturalmente, não era lisboeta, era suburbana, como ainda hoje sou, não havia nada disto. Qual foi a sorte? Em 1980, o prédio de Moreira Garcia, o prédio todo, foi comprado por um homem extraordinário, que ainda está vivo, felizmente, eu todos os dias rezo por ele. Eu acho, Sofia, não sei, que Deus Nosso Senhor deve ligar às rezas dos não católicos, é o meu caso. Eu amo as pessoas porque rezo. E o arquiteto José Lico está sempre nas minhas orações. E é um homem extraordinário, um antiquário. Isto é uma loja de antiquário. E ele recriou com liberdade a casa de Moreira Garcia, nunca foi tão rica, embora as pinturas que este homem recuperou completamente são pinturas a fresco, feitas, aí eu discordo, e o José Lico acha que são boas demais para ser do Ferreiro das Tabeletas, eu acho que são Ferreira das Tabeletas, e ele restaurou as pinturas todas e depois mobilou isto, enfim, um bocadinho à época, um mobiliário romântico, do meio do século XIX, eu não sei como era a casa do Moreira Garcia. Mas está muito bem, são um conjunto de salas, e todas estas, portanto, ele recuperou os frescos, estavam lá todos, no tempo da Casa Bruxelas, deviam estar tapados com vitrines, com armários. E depois, eu estou mesmo, são 2 minutos, esta personagem do Moreira Garcia interessa-me, é tal perspectiva biográfica, porque esta cultura, que eu digo que para mim é a Lisboa romântica, que é uma cultura onde matrizes eruditas e apropriações diversas se misturam, tem estas personagens incríveis. Este homem é um menino que vem pé descalço, da Galiza, trabalhar pouco mais de criança,
que faz, pronto, casa bem, mas é um grande trabalhador. A aquisição de bens é pelo casamento, mas ele é um grande trabalhador e é um homem com uma cultura própria. A Madalena Mira descobriu recentemente que ele teve 2 ou 3 meses preso por apoiar os liberais no período miguelista. E ele dá umas doações, outros galegos também dão, para a causa. E depois, no final da vida, ele faz um jardim, de que já não há quase nada, mas há algumas fotografias, que o Matos Guerra descreve como um jardim maçónico, e começa a fazer a decoração de uma série de espaços das traseiras da casa. Os interiores são assim um bocadinho rocaille, uma coisa modesta, com as idades da vida, com a fauna. Aqui não. Não sei se foi o Moreira, isto parece-me um bocado grosseiro demais para ser Moreira das Tabletas. Eu acho que ele talvez tenha zangado com ele. O texto é dele. E, portanto, vocês não conseguem ler, eu leio. Apareci na fonte da existência da vida em 1800. Abriram-se-me as portas para entrar na lide do teatro da vida humana em 1819. Até 1863, ele morre 3 anos depois, e em 60, nesta altura ele esteve muito doente. E até 1863, tendo decorrido 44 anos, sempre, constantemente, trabalhando política, moral e religiosamente, com o fim de me tornar útil à sociedade. Encontrei neste período de tempo altos tropeços. Contudo, sempre com satisfação, apanhei flores, afinal de onde outros colheram espinhos. Explorei constantemente no seio da natureza, compreendi e estudei raras maravilhas da mesma. E só a quis compreender, ter sido a sepultura de todo o género humano inteiro. E só encontrei na exploração pequenas relíquias e tudo mais reduzido a poeira. O velho soubera e o moço pensara, o pretérito, o presente e o futuro, por outros princípios seriam regulados, seja embora arriscado do livro da vida todo aquele que nasceu só para si e todo aquele que viveu inútil e aquele que não soube amar, padecer e perdoar. É um texto um bocado arrazoado, que dá quase a imagem da cultura deste homem, que era católico e maçom. Com a mesma convicção, católico e maçom. Depois, no fim, exatamente nestes anos, nesta última campanha de obras, em que manda fazer os azulejos para a cervejaria, faz a decoração da casa dele, constrói o último prédio, já para o lado da Abogoaria, hoje Largo Rafael Bordal Pinheiro, portanto, antes de se tornejar para a Rua Nova da Trindade, que é um dos prédios mais conhecidos em Lisboa. O prédio, às vezes conhecido pelo nome de Ferreira das Tabletas, que é este símbolo maçónico, a cruz, em princípio, que é um símbolo maçónico, aqui esta estrela, desculpem, não é cruz, aparece em toda a emblemática dele. E depois o Ferreira das Tabletas faz uma decoração azulejar maravilhosa, que é os signos do zodíaco, também as atividades humanas, a agricultura, a ciência, o comércio, e é uma das fachadas mais extraordinárias de Lisboa. E, portanto, meus caros, desculpem, nunca consigo acabar a horas, foi o que me lembrei de trazer, Daniel. Muito obrigada. Foi ótimo. Eu, se não se importa, vou tirar a agora ponho eu para falar. É impossível estar a falar com ela. Eu, provavelmente, pelo entusiasmo
de estar finalmente a desconfinar o ciclo de conferências, esqueci-me de agradecer, obviamente, ao Museu, na pessoa da sua diretora, a doutora Joana Monteiro, do Paulo, da Marina e de todos aqueles que ajudaram, no fundo, a trazer novamente o ciclo de conferências para o Museu. E agradecer uma vez mais a sua conferência, que foi sempre maravilhosa. E fazer aqui trazer apenas uma informação, antes de passarmos às perguntas, que falou na Gil, que está muito bem a fazer filhos em vez de fazer um doutoramento, se me é permitido dizer, acho que faz muito bem. Mas só para recordar que a Ana Gil foi uma das primeiras, foi a segunda conferencista do primeiro ciclo. Nós estamos aqui no quarto ciclo. Nós estamos no quarto ano deste ciclo e ela foi a segunda conferencista. E falou da Trindade. E falou também da Trindade e da reconstituição que ela fez em computador maravilhosa de toda aquela zona. Não, é extraordinário o trabalho dela, é muito bom, mas ela já agora, ela por acaso foi bolseira da FCT para fazer um doutoramento. Acontece, são as coisas. Eu sei que temos já algumas perguntas e comentários online. No entanto, tendo em conta que os presentes se disponibilizaram a estar aqui neste tempo estranho que temos estado a viver, eu abria primeiro o palco às perguntas aqui de quem está presente e, se não houver, passamos então depois às perguntas online. Se alguém quiser. Sim, queria só que se identificasse depois. E tinha questões, quer dizer, são específicas se eventualmente as novos conventos que são fechados, à exceção da Estrela, os que têm as capelas ou igrejas anexas, se eventualmente existia algum património musical, órgãos, não sei. Não, repara, o tema dos conventos é um tema indiscutível e que daria para não pararmos. E equipes muito pluridisciplinares. Nós centramos, o nosso enfoque é o património arquitetónico e a urbanização das cercas. Nós, portanto, não estamos a tratar de património móvel. Eu sei que os órgãos estão integrados, mas não sei mesmo. Agora, é bem possível que haja. Diria que na Estrelinha creio que há, mas não posso dizer mais. Urge completamente desenvolver este projeto para os patrimónios móveis e imóveis integrados, não é? Portanto, nós não estamos a estudar os bens artísticos ou funcionais nos conventos. É a questão do sítio do convento e da mudança de função do convento e da urbanização das cercas, que eu aqui não trouxe, que é o nosso enfoque de trabalho. Portanto, mas eu creio que há um grupo de trabalho para as bibliotecas, sei que há, conventuais. Na Faculdade de Letras há um grupo da Clara Moura Soares a trabalhar patrimónios móveis e toda a componente de música, se calhar também existe, não sei. Infelizmente tem faltado uma espécie de articulação destes grupos de trabalho. É só um comentário muito. Gostei imenso da conferência, primeiro nada, obrigado. E que se eu já tinha um especial apreço do Convento dos Cardais, com a sua conferência percebi que é de facto um caso único na cidade de Lisboa. Quase único. Há mais um ou outro, há mais um pelo menos, o Bom Sucesso está ali. De alguma forma, mas os Cardais é mesmo único, por um conjunto de coisas é mesmo único. Não só da vivência, não é? Portanto, sim. Não, e na verdade ele só teve sem freiras muito pouco tempo. Os Cardais é um caso extraordinário. Para mim também é extraordinário porque esta arquitetura conventual que para mim define
e nós inicialmente pensávamos estudar isso, mas não pudemos, que é também definir a arquitetura em função das ordens. Não é fácil, mas é possível. Agora são trabalhos de enfoque, não é? São trabalhos de enfoque que continua, é um tema inesgotável, e o Convento dos Cardais, na minha opinião, é uma grande peça de arquitetura. Sobretudo na sua relação com a rua, com uma rua muito especial, como aquela antiga Rua Formosa, Rua do Século. Mantém-se com dificuldade. Era tão fácil, doutora Joana, não é? E era uma coisa que o Museu de Lisboa não pode estar fora, não é? Às vezes era só, lá está, não era difícil fazer pequenas, por exemplo, sei lá, o risco que estamos sempre todos, que nos Cardais as coisas deixem de correr tão bem. É quase a tensão, não é? Não sei quem é que faz essas coisas, os museus bem podiam fazer. Os outros não fazem, não sei. Eu sei que é difícil. Eu vivo sempre com um bocadinho de medo, porque não é que os edifícios não ficam, os edifícios ficam, mas o encontrar, quer dizer, o desejo, que seria um desejo utópico necessariamente, era que agora, com a desocupação de conventos, que eu alguns não vou discutir, aquela colina dos hospitais apetece-me discutir. Santa Marta, mesmo São José. Eu já conheci São José como um hospital horrível, mas hoje São José não é um hospital horrível. Se calhar não pode ser um hospital com tantas valências que tem, mas os investimentos que durante décadas têm feito em São José, custa-me, acho, deitar dinheiro fora, que sejam deitados fora, como tudo tem sido deitado fora. No entanto, os vão esvaziando. Quer dizer, é grave não se pensar melhor do que se pensou em 1834, para que é que podem servir? Eu não queria que servisse tudo para contemplação, nem pensar. Bem se vê que estes casarões podem e devem ser habitados, não é? Paulo, se não temos mais questões, não sei se tens aí as... Estive aqui sempre a olhar para o online. E então, quando está a gente a assistir, é? 100, mais de 100 pessoas. Chegámos a ter 110 pessoas Incrível. a assistir. E há aqui uma série de observações, sobretudo lamentos do estado em que se encontram algumas casas religiosas, mosteiros e conventos, sobretudo arroios, flamingas, uma série deles. Sim, claro. Valia a pena discutir um a um. O Carlos Boavida, o arqueólogo, diz que o arquivo que se encontra na Igreja do Antigo Convento de Santa Marta é um arquivo clínico ainda em uso. Então, é uma informação interessante para perceber como também é um arquivo um bocadinho vivo. E eu ia selecionar aqui, se calhar, duas observações. Uma do meu homónimo Paulo Jorge Fernandes, que cumprimenta a Raquel. Mas não és tu desdobrado? Não é. Eu sou mais medieval. Era mais contemporâneo. Mesmo temos um colega com o teu homónimo. É do Departamento de História. Departamento de História. É como eu com a Raquel Henriques. Sim. Bom, o Paulo Jorge Fernandes pergunta, enfim, faz uma observação, que a lei de extinção dos conventos é normalmente bem atribuída ao Ministro dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça, Joaquim António Baquiar, que depois foi conhecido por Marta Frades, aqui um bocadinho a história, e ele pergunta se nos estudos do projeto encontraram alguma referência ao envolvimento do Ministro da Fazenda da época, José da Silva Carvalho. Não sei. Não. É que nós também não entramos nessas componentes, não é? Foi mesmo o levantamento. Embora tivéssemos feito a designação correta dos conventos, as tipologias, as mudanças, isso fizemos agora. E aí fizemos um levantamento exaustivo da legislação. Mas não me chega, sobretudo quem fez esse trabalho foi a Rita Megre. A informação que nós temos está no site do LX Conventos, em que ela faz
uma compilação regra a regra desde o Pombal, para se ver que efetivamente o sonho de ficar com os beijos dos conventos já tinha lembrado a muitos. Já tinha lembrado a muitos. Claro. Bom, e depois há aqui mais uma observação da Maria Aires Silveira, que felicito também pela comunicação, e que, claro, também concorda que Moreira Garcia merecia uma biografia, e questiona que seria importante perceber qual a frequência social da cervejaria, tal como se conhecem os intervenientes da cervejaria Leão de Ouro. Sim. Mas aquela Sim. social comparada. A Trindade era fábrica e cervejaria, completamente distinto, porque tinha a fábrica anexa, não é? O Leão de Ouro é só uma cervejaria. Não sei, a Madalena Mira está a estudar as sociabilidades e as permeabilidades sociais, as ascensões sociais destes galegos. Há um outro que eu gostava imenso que fosse estudado, que aparece na documentação do Moreira Garcia, era mais acima socialmente que ele, porque o Moreira Garcia tinha muitos bens, mas não fez ali um salto que outros fizeram. E eu só refiro esta história que é absolutamente deliciosa, meros acasos. Mas os acasos, na história como na vida, podem ser interessantes. E então, é o senhor Iglesias, há uma família poderosíssima, Iglesias, que são galegos, pelo menos há uns galegos em Lisboa, nesta época, e que são compadres do Moreira Garcia, e que compram a igreja que nunca foi concluída do convento de São Francisco. Portanto, a igreja velha do convento de São Francisco ruiu com o terremoto, foi uma das poucas que ruiu com o terremoto. E, lembras-te bem disso, Joana? E depois começou-se a construir a igreja nova, voltada ao contrário, e voltada para o Largo da Academia, e essa igreja estava praticamente concluída quando foi a extinção, e foi vendida em asta pública. Chegou, o Garrett gostava muito da ideia de pôr ali o Teatro Nacional, mas felizmente não pôs ali, e a igreja foi vendida e foi comprada pelos Iglesias. Já viram que é os Iglesias comprarem a igreja de São Francisco? Eu acho absolutamente extraordinário. Que é aquele prédio maravilhoso do Chinati que torneja do Largo da Academia para a Vitor Cordon. Aliás, depois o fronteiro também é dele, do Besson. E a igreja lê-se muito bem nas plantas, nós vimos isso quando estávamos a fazer um trabalho há muitos anos, João. Quando tu fizeste? Foste para a Torre da Viana, descobriste imensa coisa na Torre do Tom. Que o corpo da igreja nova, está lá todo. Vê-se perfeitamente, percebe-se perfeitamente, é muito interessante. E é o Iglesias, mas esses galegos pertencem ao grupo mais rico. Agora, a frequência, isso é bom para a Maria Daires. A Maria Daires estuda essas coisas, não tem tempo. Era um grupo muito presente na sociedade portuguesa. No final do século XIX, estima-se que seriam, em Portugal, cerca de 20 mil galegos. Uma comunidade que, como é óbvio, tinha desde o distribuidor, o clássico distribuidor de água, os aguadeiros, a homens riquíssimos como este. Muito bem. Não sei se há alguma questão. Não havendo mais questões, queremos mais uma vez agradecer a presença. Mas vocês já fazem isto há tantos anos, é? Já fazemos isto há 4 anos. Espantoso. Há 4 anos e tem sido sempre um sucesso. Estes últimos 3 anos em parceria com o Museu de Lisboa tem sido fantástico. E fazem o que costumam fazer aqui, é? Sim, já percorremos, acho que não sei se todas as salas, quase todas as salas do museu. Não é sempre aqui no Não é sempre aqui.